Bem-vindo, minha gente. Vamos lá, vamos aqui a o que é esse webinário das velas japonesas. Tá bom? Tá legal? Todo mundo bem-vindo. Vamos ver o que é os avisos de risco para nós começar. O que é o trading? Nós temos muito poder nas nossas mãos. Então, é muito importante controlar esse poder para não perder e para procurar ganhar. Então, tem alavancagem, tem margem no que é nas posições que nós colocamos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Se diz, isso é algo que aparece aqui no Iron Forex e que aparece também nas páginas de outros brokers que falam de que uns 70%, 80% dos traders que trabalham com CFDs, que fazem trading, perdem dinheiro. E isso acontece principalmente porque a gente entra no mercado real com dinheiro real, mas sem o devido treinamento. Então, como eu já tenho dito em webinários passados, não tem bons traders ou maus traders. O que tem é traders treinados e não treinados. Então, eu invito a gente para que seja parte dos traders treinados. Então, como é que nós podemos treinar nos mercados reais sem pôr em risco nosso dinheiro, seguindo os 5 conselhos que eu dou para a conservação do capital e dos rendimentos. Número 1, pratica demo. Isso é algo que eu aconselho a gente sempre ter uma conta demo. Por quê? Porque no seu treinamento você vai poder construir um sistema de trading que seja consistentemente rentável. Então, isso você pode trasladar, mover, ir para uma conta real com posições muito pequenas para já estar fazendo trading real, com a vantagem que isso é, digamos, uma técnica, uma estratégia que já está comprovada e que você já sabe como fazer, e então você põe isso em prática. Mas no que você se está treinando, e o treinamento é permanente, é toda a vida, não? Estratégias novas, indicadores novos, instrumentos novos. Isso você faz na demo, e uma vez que você já tenha provado que isso funciona, então você vai para a conta real, tá? Então, pratica em demo, não ponha em risco mais de 1% do seu capital total. Isso se faz pondo um stop loss, que é o segundo conselho. O terceiro é baixe ou alavancagem para restar o risco, porque tem que ter em consideração que tem uma fórmula que diz o seu risco, no começo, principalmente, é diretamente proporcional ao alavancagem que você esteja usando. Então, se você tem 1 a 200, 1 a 300, 1 a 500, você tem muito risco no seu lado. Então,
você pode, no chat do Iron Forex, ou manualmente, baixar o alavancagem 1 a 25, 1 a 30. Isso é muito importante, porque com isso o seu risco diminui e você tem, então, mais possibilidades de ganhar dinheiro. Pode ser que não tão rápido, mas o que você reduz é a possibilidade e o volume da perda que você pode ter, tá? Então, não pondo em risco mais de 1% do total do seu capital. Isso é facilmente recuperável e não é a força. Eu quero dizer, é o máximo que recomendo ou sugiro você pôr em risco através do stop loss. Pode ser menos que o 1% do total do seu capital, ok? E não coloque muitas posições ao mesmo tempo, é a quinta posição, porque cada gráfico é uma estratégia nova, tem uma linguagem diferente, um comportamento diferente e vale a pena estudar o comportamento de cada instrumento, então precisa atenção. Então, com esses 5 conselhos, isso é com o que você vai poder proteger a sua conta e seu capital. A isenção de responsabilidade, tudo o que eu vou falar aqui nesse webinário é ideia, é uma apresentação e a responsabilidade das posições que coloque o trader é responsabilidade dele, somente. É a responsabilidade que temos nós. É mais, eu poderia dizer, olha, eu estou fazendo o famoso copy trading, não? Então, eu copio, eu vejo o trading de outro trader, e então acontece que ele perde dinheiro, eu perdo dinheiro. Então, eu digo, olha, foi responsabilidade, foi culpa dele. Não, senhor. Além que você esteja fazendo copy trading, finalmente, a responsabilidade é sua. Se você está fazendo trading com uma ferramenta robótica, com um robot, com um bot, não podemos dizer, olha, esse robô fez um erro, ele tem a culpa. Não. Nós podemos delegar, mas nunca deixar de supervisar. Você é o último responsável do seu trading e isso é muito importante de ter em consideração, tá? Então, vamos lembrar-nos de o que estávamos vendo no webinário passado. Estávamos vendo o análise fundamental, conjuntamente com o análise técnico. Nós nos concentramos mais no que é o análise fundamental e eu vou falar outra vez do que são os 3 princípios do análise técnico, que é o preço desconta tudo. Vamos avançar na apresentação para eu poder falar do preço. Primeiramente, temos 3 tipos de gráficos, que são o gráfico de linha, tem o gráfico de barra e tem o gráfico de velas ou castiçais japoneses. Esse possivelmente é o gráfico mais usado atualmente e é um método gráfico japonês que vem desde o século XVI. Então, se nós pensarmos, olha, os pais do análise técnico são o Charles Daw, o Wyckoff, o Elliott, bom, são os que ficaram famosos, não? Com seus livros, com seus índices, mas se os japoneses já usavam castiçais já faz uns 400 anos atrás, ou 500 anos atrás,
Então, muito possivelmente, eles são os papais, os pais do análise técnico. É muito popular no Ocidente porque o que digamos, um gráfico de velas, de castiçais japoneses, é o que se chama em inglês um gráfico OHLC. OHLC, vamos ver isso um momento, que são o Open, o High, o Low e o Close. Isso é o OHLC. Então, isto quer dizer, se nós estamos usando um gráfico de linha, então só tem a informação dos preços de fechamento unidos por uma linha. Mas, se nós estamos usando o que são as velas japonesas, então temos 4 dados. 4 dados que são muito importantes porque estão falando do comportamento do mercado. E tem, digamos, 2 principais jeitos para nós ter uma boa leitura de um gráfico. Um deles tem que ver com o que se chama ação do mercado, ou price action. E isso é, digamos, algo que nós podemos utilizar em todas as temporalidades, mas que pode funcionar melhor em uma de 4 horas de um dia, não? E o que acontece dentro dessas velas, se nós vamos a gráficos mais rápidos, é o comportamento, o padrão que nós vamos achar no que é os canais, já sejam canais alcistas ou canais baixistas. Então, isso nós hoje vamos estar falando mais do que é o price action, mas mais adiante vamos estar falando do que são os canais para nós ver o que são os padrões do preço e que, através do padrão, nós possamos adiantar qual podem ser os próximos movimentos do mercado. Agora, falando de price action, que é um dos temas principais de hoje, temos o que é o preço, que começa, digamos, com o que é a abertura. É o preço em que abre na temporalidade que nós estamos trabalhando. Se estamos trabalhando com a temporalidade de um dia, então isso é onde o preço abre do dia. Estamos falando quarta-feira, que o Forex trabalha 24 horas em diferentes cidades, não ao mesmo tempo, mas tem diferentes cidades funcionando cada 8 horas, e isso faz que o Forex vai trabalhando 24 horas e nós podemos ver o gráfico se mover durante 24 horas. Mas tem o que se chama a hora do rollover, que é a que começa aproximadamente em meia hora. Bom, nesse caso, como estamos na sexta-feira, é exatamente quando fecha o mercado, que é quando Nova York fecha às 4 da tarde, hora do México, que é onde está agora. Meu nome é Carl, bom, eu sou trader faz 20 anos e eu vivo na cidade do México, tá? Então, estou transmitindo desde o México e agora são aqui, vamos dar em meia hora, às 4 da tarde, que seriam aproximadamente às 7 horas da noite no Brasil. Então, essa é a hora que fecha o mercado. E volta a abrir o que é o domingo, vamos dizer, também às 7 da noite do Brasil, 4 da tarde do México, que é quando apenas começa Sydney e 1 ou 2 horas depois abre o mercado oriental com Tóquio,
Singapura, Taiwan, Hong Kong. E isso faz que o volume de operação cresça, tá? Então, o domingo, às 7 da noite do Brasil, no gráfico de um dia, é exatamente quando abre o mercado. Então, começa a se formar uma vela. Agora, nós que somos os traders, o trader toma decisões quando a vela tem fechado. Vou explicar isso, mas eu enfatizo, eu digo que nunca tome uma decisão baseado em uma vela viva que ainda se está movendo, porque pode trocar, pode trocar em outra cor, em outra forma, em outro jeito, que não seja o que aparentemente está acontecendo. E isso é muito importante tomar em consideração, sobretudo quando temos uma vela de quebramento, porque a vela quebra, se fecha do outro lado do topo ou do fundo, tá? Se não quebra e só faz uma violinada que só tem o que é a sombra, então não quebrou. Intentou quebrar, que é diferente, tá? Então, é muito importante o entendimento disso e que nós estejamos, para tomar uma decisão, que nós estejamos a suficiente paciência para esperar que a vela feche, para então nós tomar uma decisão. Para isso, eu aconselho a todos os traders que se baseiam sua estratégia no price action, que tenham uma espécie de protocolo de ação e reação. Que é isso, que quando fecha a vela, não só é que você identifique que tipo de vela isso é, que se pode possivelmente agrupar em 5 tipos de velas, sim que você saiba o que fazer se aparece uma ou outra vela, tá? Para você saber se você já tem uma posição aberta, se fechar essa posição, manter ela aberta, dependendo do que o mercado está falando para a gente, tá? Então, o domingo vamos ter uma abertura, vamos dizer que o preço estava em 1,07, imaginando, não, que o euro-dólar subisse. Ele foi até o nível de 1,10 dólar por euro, fazendo aqui um alto, indo depois mais para baixo, para até o nível de 1,03, que é muito perto de onde ele está agora. E esse faz um baixo e depois o fechamento fica aí um pouquinho embaixo da abertura. Então, vamos identificar que é o que faz que nós estejamos uma vela verde ou uma vela vermelha. Se o preço de fechamento está por em cima do preço de abertura, nós vamos ter uma vela verde. Se o preço de fechamento está por embaixo do preço de abertura, vamos ter uma vela vermelha. E se nós temos uma vela que abriu e fechou praticamente no mesmo nível, então, muito possivelmente, nós vamos ter o que se conhece como doji em japonês. Isso além de aprender e se treinar em trading, você vai estar aprendendo também um pouquinho de japonês. Então, o doji é quando o preço de abertura está muito perto de fechamento, e então a vela não tem cor ou tem um corpinho muito pequeno, tá? Então, isso que temos aqui, esses 4 dados, são os que fazem, compõem a vela,
Então, a abertura e o fechamento, nesse caso, faz que o corpo da vela seja vermelho, e o alto e baixo são os que fazem os níveis para nós ter a sombra do preço que foi alto e o preço que chegou até esse nível para baixo. Então, eu invito a gente que está participando nesse webinário que possa, através desses 4 dados, falar sobre a história dessa vela. E eu vou falar qual foi a história dessa vela. Não? Abriu nesse nível. No começo, essa era uma vela verde, por isso é que é tão importante para nós esperar até que a vela feche, porque isso era uma vela verde que subiu até esse nível, depois desceu, 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 convertiu-se em um doji, para depois descer, descer, descer e ser uma vela vermelha com um corpo bastante grande e com uma sombra superior também bastante grande, que isso faz que essa vela seja altamente baixista, e depois o preço retrocedeu até esse nível, onde ainda tem um corpo relativamente grande. Então, aqui temos uma vela baixista. E então, isso fala de um possível comportamento, de uma tendência baixista, e nós vamos, através do price action, vamos poder tomar decisões para nós poder continuar com a posição ou não. Quando nós temos uma, vamos dizer, uma composição como a que temos aqui, é muito importante também falar do que são os topos e fundos por vela, ok? Quando estamos falando de o que temos aqui nessa janela do ordenador, é que temos um topo nesse nível e temos um fundo nesse nível. Então, isso que temos aqui é o começo do price action. Agora, uma vela que tem um corpo grande, vamos imaginar que essa vela daqui tivesse um corpo vermelho gigante desse tamanho. Então, nesse caso, é uma vela altamente baixista que abriu aqui e fechou aqui. Então, isso é uma vela de continuidade. Eu vou falar do que são os diferentes tipos de velas. E, então, isso faz que essa vela seja de um maior domínio dos vendedores, dos ursos, das forças para baixo, tá? Se eu tenho o que em japonês se chama marubosu, que é uma vela verde, nesse caso gigante, é uma vela que fala de domínio das forças alcistas, dos touros, da força para cima. Então, essas velas são muito importantes, porque nos falam de um pleno domínio dessa força. Nesse caso, aqui temos uma vela que tem um corpo relativamente pequeno, ainda com uma boa distância de força baixista, não tanto, mas tem um melhor corpo. Se nós tivéssemos uma vela, digamos, com um corpo muito mais pequeno, então nós teríamos uma vela que pudesse ser de indecisão ou possivelmente uma vela altamente baixista se a sombra fosse muito grande. Isso é, digamos, o que é um martelo.
que é uma vela muito baixista, mas possivelmente não fosse a vela que nós podemos utilizar ela como uma vela base, mas o domínio não é através de um corpo grande, é através de uma sombra grande. Isso que quer dizer que as forças ao alça foram dominadas por as forças baixistas e no seu intento de subir, baixou ainda mais do ponto onde o preço abriu. Então, eu vou falar agora, já que nós temos visto o que é a anatomia de uma vela, agora vou falar dos 5 tipos de velas nesse gráfico que temos aqui, para depois entrar no que é o MetaTrader, a plataforma, para ver o mercado real na temporalidade, por exemplo, semanal, para nós identificar no mercado real quais são os 5 tipos de velas, além do que nós possamos ver especificamente de diferentes tipos de velas que se chamam de jeito diferente. E para nós, o que é muito importante é saber o que fazer em cada momento, conforme as velas vão fechando. Tá? Então, o primeiro tipo de vela, se vocês pudessem tomar nota, escrever isso, é uma vela de quebramento. Qual é uma vela de quebramento, uma vela que quebra? Pode ser uma vela verde muito grande, que quebra o nível, nesse caso, um topo, que pode ser esse daqui. Então, se eu tenho uma vela de corpo grande, que está quebrando um topo, então é uma vela de quebramento, que é o que eu sugiro em um protocolo inicial baseado em price action, que as velas de quebramento são muito boas para nós colocar posições. E nesse caso temos uma vela que quebra para cima, então essa poderá ser muito bom sinal para nós colocar uma posição ao alça. O segundo tipo de vela é uma vela de continuidade, que também é uma vela de quebramento. Por quê? Porque se eu vejo aqui qual é o novo topo que tem essa vela aqui, então, se eu tenho a continuação outra vela verde que vai assim para cima, então a seguinte vela é uma vela de continuidade, porque está continuando com o movimento da vela anterior. Então, isso é uma joia, porque quer dizer que nossa posição, que nós abrimos aqui, está tendo rendimento nesse momento aqui. Agora, nós não sabemos, porque não somos bruxos, para saber se o preço vai continuar subindo, além de que, muito possivelmente, porque temos 2 velas verdes muito importantes, tá? Mas, nesse caso, o que eu sugiro é uma estratégia onde nós usemos um stop loss movível, o que é em movimento. Isso, em inglês, é o que se conhece como um trailing stop, que é um stop loss que se pode ir movendo automaticamente se a plataforma do trader permite, ou ter isso de jeito manual. Então, o que eu faço, nesse caso, é subir o stop loss até o ponto do break-even, que é isso, é blindar a posição, é fazer que, se o stop loss se ativa, que você não perca, porque
você não imagina as vezes que eu tenho escutado a próxima história que vou contar e que também tem acontecido para mim. Não, ao começo, quando eu não usava, muitos anos atrás, que eu não usava o stop loss movível, um stop loss que se move, que eu deixava ele fixo, e que é o que acontece se eu uso um stop loss fixo. Vamos pensar que eu coloco ele aqui embaixo. Porque aqui embaixo, eu poderia colocar ele embaixo dessa linha aqui, porque é embaixo do corpo dessa vela verde, e minha zona de validação está aqui para cima, e se o preço voltasse para baixo, então a zona de invalidação é aqui. Agora, o que acontece? Se o preço aqui, em lugar de subir, baixa, então eu vou estar em perda em lugar de estar ganhando dinheiro. Mas ainda estou na zona de validação porque a vela vermelha, nesse momento que poderia aparecer, não tem matado essa vela verde. Tem que quebrar ela, tem que fechar desse lado para me matar essa vela verde. Então, isso quer dizer que o preço pode chegar até aqui. Sim, pode fazer uma violinada, e isso acontece muito seguido, mas se o movimento é fortemente alcista, possivelmente retrocede um pouquinho e depois ele continua para cima, tá? Então, a zona de validação está aqui e a zona de invalidação é se o preço quebra essa linha, que feche do outro lado, tá? Então, o que acontece? Acontece muito seguido que a gente põe uma posição, vamos ganhando dinheiro, o stop loss está aqui embaixo, e então não faz uma boa gestão do stop loss e deixa ele lá embaixo. Então, o que acontece? Que eu poderia dizer, olha, cara, eu estou ganhando $20 nesse momento, mas eu posso calcular através de Fibonacci, que vai ser um webinário que eu vou dar 1 hora totalmente concentrado em Fibonacci. E eu posso calcular através da expansão de Fibonacci quais podem ser bons níveis para o preço subir. Mas se eu não fecho a posição, já com um pouco de rendimento, pode acontecer que o preço retroceda e então estou outra vez na zona de perda. E a diferença de ter ganhado $20, a pessoa depois fala que perdeu 100, porque o stop loss estava aqui embaixo. Para que isso não aconteça, nós o que vamos reduzindo é o risco, é a possibilidade de perda que vamos subindo no jeito que as velas vão aparecendo para cima. Então, se eu tenho uma vela verde, vamos dizer, de esse tamanho, como a seguinte que eu tenho aqui, então eu posso subir o stop loss para o ponto de break-even. E isso é uma coisa muito importante que precisa uma aproximação psicológica adequada ao trading. Por quê? Se eu fico cheio de ganho, da emoção de ganhar, então qual é o lógico que eu vou pensar? Eu quero mais, eu quero ganhar mais, não? Então eu vou deixar o stop loss porque lá embaixo, porque se o preço retrocede, para eu ganhar mais se ele continuasse para cima. Mas uma regra que é muito importante é nós saber que para ganhar temos que começar por não perder. Então, se nós blindamos a posição, se fazemos que o preço
do stop loss seja o mesmo que o preço que nós compramos a posição, a possibilidade de perda é zero. Então, tem um conceito no trading nos Estados Unidos que se chama o RR. É o Risk Reward Relation, não é RRR. É o custo-benefício, é o risco-benefício da proporção do risco-benefício que nós estejamos numa posição. Então, se nós começamos com a possibilidade de perda, mas a possibilidade de ganho é o dobro, então tem um RR 2-1. Mas se eu cubro, protejo, blindo a posição em zero, então meu RR é infinito, porque não tenho nada que perder e tudo que ganhar. Um muito bom amigo meu, estratega, ele falou o seguinte: o guerreiro, o soldado, o lutador que mais possibilidades tem de ganhar uma luta, uma batalha, é aquele que não tem nada que perder, tá? Então, se nós chegamos ao ponto que você já não tem nada que perder, porque você já blindou a posição, então o preço pode continuar subindo e você já não tem possibilidade de perder. Qual é, digamos, o risco aqui? O máximo risco é sair em zero. Para algumas pessoas, para as quais possivelmente eu não recomendaria, não sugeriria fazer trading real nesse momento. Isso poderia ser, olha, cara, eu ia ganhando 50, 100 dólares e saiu em zero. Eu não ganhei o que eu podia ganhar, tá? Isso possivelmente tem que ver com uma leitura do gráfico que se pode melhorar. Mas o que é importante é que você não perdeu, tá? Isso não para aí, porque se a próxima vela também é verde, vamos pensar que uma vela que está chegando aqui nesse ponto, e eu subo o stop loss, então eu posso fazer uma coisa muito interessante, onde você garantir, bom, no momento que você sobe o stop loss para zero, você tira o risco do mercado com suas próprias mãos. Então, isso é uma estratégia fantástica. Agora, se o preço continua subindo e você sobe, aunque seja um pouquinho o stop loss, você já garantiza, já põe uma garantia de que você vai ganhar, aunque seja pouco, tá? Porque você já trocou, já mudou a sua posição para uma posição ganhadora. Só que nesse momento você não sabe se vai ganhar mais ou vai ganhar menos, mas que você ganha, você ganha. Se o preço retrocede, então você vai ganhar um pouco menos, se o preço avança, você vai poder ganhar um pouco mais. E dependendo de como feche a vela, então você vai tomando uma decisão. Dois conselhos. Se você está praticando em demo e você faz dinheiro em demo, eu aconselho que você passe a real, mas com posições muito pequenininhas, onde o que esteja em risco não seja mais que centavos de dólares, para se treinar, porque se você faz que o dinheiro cresça em centavos, vão poder ser a futuro dólares, 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, isso vai crescendo com um jeito que vai crescendo também a sua conta. O outro conselho é que acontece muito seguido. Você fecha uma posição porque você sente que o preço já não vai continuar subindo e o preço segue subindo.
Eu aconselho, se você tem uma política de saída, se ativa essa política de saída da posição, você ganhou dinheiro, tá? Olha, cara, mas isso continuar subindo não faz mal. Você, uma vez que você feche a posição, não pegue atenção com se subiu, se baixou, se ficou igual. Você já fechou, você já saiu do mercado. Isso é o que se chama sair da área de exposição, onde as suas posições estão expostas às forças do mercado. Então, uma vez saindo, isso ajuda a que você já ganhou. Olha, mas isso continuou. Sim, mas eu gosto de duas comparações nesse sentido. Uma delas é, por exemplo, se estamos numa festa. Você não tem que ser o último em sair da festa. Você se divertiu, esteve bem, olha, essa é uma boa hora para voltar para casa, eu volto. Eu durmo maravilhoso. Olha, mas como que você foi para casa, a festa fez uma maravilha, ficou até às 10 da manhã. Felicidades para a gente, parabéns para a gente que ficou na festa. Eu estava feliz já de volta na minha casa dormindo. Não tenho que ficar até o último. Igual se eu vou velejar e eu já gosto de voltar para casa. Olha, mas ainda tem vento, você ainda pode velejar maravilhosamente. Sim, mas eu já com isso tenho, tá? Então, o mesmo acontece com as posições. Não é que nós vamos procurar até o último momento sair com o máximo de utilidade, se pode, mas é difícil calcular qual é até onde vai ir o preço até que faz outro topo, outro fundo. E nesse movimento, se você ganhou, fica com esse ganho e vai pensando na próxima estratégia para a próxima posição. Olha, cara, mas o preço retrocedeu, chegou, eu estava ganhando $100 e eu fiquei ganhando $10. Minha pergunta para você é: você ganhou? Se a resposta é sim, bem feito. Agora vamos ver a próxima. Olha, mas eu podia ganhar mais. Isso é ganho, isso é emotividade, isso é algo que nós, como traders profissionais, precisamos diminuir para nós fazer um melhor trading, porque muitas vezes, por deixar uma posição mais tempo, em lugar de ganhar, você acaba perdendo. E aperta. Não é porque o mercado seja mal, porque tenha algo em contra de você, algo pessoal em contra de você. Não, não, não. É porque você não teve um sistema de gestão para proteger a sua posição, para eventualmente você sair em zero. Olha, vamos pensar em um trader que de 20 posições, em 19 sai em zero, mas em uma ganhou $200. Bom, esse é um trader que tem uma expectativa de trading de $20 por posição, de $10 por posição. Olha, é positivo. Olha, mas em 19 saiu em zero, sim, mas na KZIG ele ganhou 200. E isso aplica para ferramentas robóticas, isso aplica para trading manual de um trader. Então, muitas vezes, e eu vou sugerir isso, e vou dedicar também todo um webinário para nós nos treinar no que é a expectativa de trading, que é precisamente o que acabo de dizer. Quanto é o que, em promédio, nós pensamos que vamos ganhar por posição.
Então, um trade rentável é aquele que não perde e pode ter uma expectativa muito positiva, não por alcançar os máximos, mas por sair de posições com um mínimo de utilidade que faz que ele tenha um resultado positivo, tá? Vamos agora à plataforma para ver o que nós podemos fazer com o price action, e eu vou falar no que temos aqui dos 5 tipos de velas. Eu vou pôr, isso que vocês veem aqui é a nuvem de Shimoku. Vamos ver, vamos ter um webinar também para que vocês entendam e vejam o que é a nuvem de Shimoku e que possam aproveitar essa magnífica, bacana indicador que vem do Japão. Eu vou pôr aqui o que são as velas. Vou pôr, vamos ver, tenho aqui o que é o gráfico diário, que está bastante horizontal nesse momento. Isso vai ajudar muito. Olha, uma vela, por exemplo, com uma sombra muito grande por embaixo, é uma que se pode utilizar através do price action como uma vela inicial de um movimento para cima. Eu já podia colocar uma posição ao alça. Então, não é uma vela de quebramento, mas é uma vela de reversão que está falando que o preço, depois de ter caído quase um ano, agora pode-se estar querendo recuperar para ir para cima, tá? Então, eu abro a posição, ponho o stop loss aqui embaixo na zona de invalidação e agora o que buscaria ter é uma vela de continuidade, que bem pode ser a próxima vela verde, porque quebrou e fechou do outro lado do topo da vela vermelha anterior, que tenha uma sombra muito grande na parte de baixo. Então, temos vela de quebramento, vela de continuidade. Agora, aqui nós temos uma vela que já está a ponto de fechar. Nós estamos a 13 minutos de que essa vela feche e digamos que eu não pensaria que isso possa ter uma grande diferença da vela que tem, se é uma vela de uma semana, que nos próximos 13 minutos isso tenha um movimento importante. Agora, como é uma vela de corpo pequeno, isso é de entrada uma vela de indecisão. E quando nós temos velas de indecisão, estamos fazendo trading com price action, a sugerência, a recomendação é não fazer nada. Isso é, se você tem uma posição aberta, deixa ela porque o mercado nesse momento está confuso, está que não sabe se isso vai subir, vai baixar, então deixa ele porque o mercado pode ganhar bravura para continuar subindo na próxima semana. Pode acontecer. E, então, que é o que temos aqui? Todo o que venha de aqui para cima é zona de validação. Se o preço chega a baixar mais do 0,99500, então isso é a zona de invalidação, que é onde nós estaríamos colocando o stop loss inicial. Mas, como nós já temos uma vela que fechou mais para cima, então eu posso subir essas duas linhas e tomar essa vela verde anterior, que tem um corpo verde bastante grande, como a minha vela de
vela base, tá? Então, eu tenho essa vela base. Para gente que gostaria de profundizar mais no que é o price action, tem muitos livros muito bons que falam sobre o price action. Eu aconselho, tem um livro, é um livro bastante simples, mas também com muito bom conteúdo, é o Price Action Trading Secrets, do Rainer Theo. Eu vou escrever isso aqui no chat para a gente ter esse livro. É o Price Action Trading Secrets. E ele é um livro feito por Rainer Theo. Ele é um jovem de Singapura que fala mais a profundidade do que estamos vendo agora, que é o price action, onde ele fala dos sinais, das velas de entrada, as velas de continuidade, as velas de indecisão. Depois você tem o que é uma vela de reversão. Por exemplo, se eu estou tendo um movimento para cima, que depois aparece uma vela com uma sombra muito grande na parte da cima dessa vela, então isso já é uma vela de reversão, que nos está falando que o mercado, o preço, muito possivelmente vai descer agora. Então, essas velas, eu gostaria que a gente possa escrever o que eu vou dizer agora. Não tem vela de sombra longa, de sombra grande, que não esteja dizendo algo muito importante para a gente. Todas as velas de perna comprida, de sombra comprida, de sombra longa, são velas que se podem considerar velas de reversão, porque são velas que fazem o reject, que rechaçam, que tocam e depois vão para o outro lado, tá? Então, são boas sinais de entrada e saída, porque essa vela que está aqui, que é um bom sinal de saída de um movimento para cima, é uma muito boa um muito bom sinal para nós colocar uma posição em curto para ir para baixo. E o que vamos esperar para nós fechar a posição é o quinto tipo de vela, que é a vela de reversão que mata a vela anterior. Vocês podem ver isso aqui nessas duas velas que nós temos aqui, porque você tem uma vela vermelha e apareceu uma vela verde que mata a vela vermelha anterior. Por quê? Porque o corpo dessa vela é mais grande que o corpo dessa vela vermelha, então matou ela, então matou também nosso movimento baixista. E então é um bom sinal para nós fechar a posição que temos em curto. Então, com isso, vocês vão tendo uma ideia de como, com o price action, eu posso saber quando abrir uma posição e quando não fechar. Por exemplo, aqui no trading, aplica uma regra, uma lei, que fala que você mantenha a posição. Isso quer dizer que você pode mover o stop loss e ir blindando a posição, protegendo a posição para não perder, para garantir uma mínima utilidade, um mínimo rendimento. Então, você mantenha a posição, entanto, você não tenha outra vela que seja
força importante no sentido contrário. Mientras você não tenha aviso contrário, mantenha a posição. Isso quer dizer que se eu coloco uma posição para baixo daqui e eu tenho velas de indecisão, nenhuma delas está matando minha vela principal, que é essa daqui. Então, eu mantenho a posição. Se eu vejo que tenho aqui um topo e as velas, no momento dado, subem, mas não quebra esse topo, isso continua baixando, então eu não tenho um sinal importante para fechar a posição. Agora, se eu tenho uma vela com uma sombra desse tamanho, você pode ver que desde que começou esse movimento baixista, não tem uma vela com uma perna, com uma sombra tão grande como essa, desde que começou. Então, isso já pode se tomar como um sinal de reversão. E as duas velas que temos aqui, uma de continuidade e uma de indecisão, não são para nós um sinal de fechamento de uma posição alcista que nós já podíamos ter colocado aqui. Então, que é o que vamos esperar para a próxima semana? Que apareça uma vela verde que quebre esse topo para nós continuar com o que possivelmente é um movimento baixista, alcista, e podemos ir blindando isso para, se o preço retroceder, não ter perda, ok? Então, controle as suas emoções, continue se treinando como bom trader, e eu espero a gente esteja no meu webinário a próxima semana, quarta e sexta-feira, para seguir aprendendo agora dos padrões que vamos ver, dos quais o principal é, como temos aqui, uma tendência para baixo, e vamos começar com o que é uma tendência para cima, que é onde, maioritariamente, com mais força, estamos tendo movimentos para cima que para baixo. Cada vela nos fala de quem ganhou uma guerra, bom, quem ganhou uma batalha, quem ganhou uma luta. Mas a tendência, já seja para cima ou para baixo, é a que nos fala quem está ganhando a guerra. Isso é muito importante. Então, nossa posição é muito importante que esteja na direção dos que vão ganhando a guerra para nós ir ganhando dinheiro. Isso é muito importante e para nós é parte fundamental da leitura que vamos tendo do gráfico. Então, eu, por um momento, mando um forte abraço com muito carinho para todos os participantes desse webinário, em cada uma das suas belas cidades, nos seus belos países. Eu sou o Carl, eu sou trader e eu estou muito contente de compartilhar esta informação com meus colegas traders de outras partes do mundo, e espero ver vocês na próxima semana. Que tenham um muito bonito fim de semana e estamos em contato. Então, até loguinho e boa noite.